Amém, meu irmão, amém. Muito obrigado, Edivaldo, Ô, pela Severino, pode oração. falar aí. Depois o Sérgio vai Boa colocar a noite. palavra. É isso aí. Boa noite para todos. Mais Cabelinho uma vez. cortado, né? Cabelinho cortado. Tem que cortar o bigode Isso. também. Sérgio. Mais uma vez no trem junto com vocês. Estamos juntos, Amém. pela Amém. graça de Deus. Eu quero pedir oração também no final, pela minha Tá. irmã. A minha irmã ficou internada um tempão, ela saiu do hospital, foi para casa. Aí o marido dela passou mal e falou, meu cunhado. Você vê como é que é as Eu coisas, também né? Ainda acabei bem que não me ela está. lembrando na oração final também, de oração para uma funcionária minha que estava na loja, lá teve que sair e ir embora, que o pai, chegou a notícia que o pai tinha falecido. Sérgio, contigo a palavra aí, meu irmão. Estou permitindo a entrada de Fica à vontade, então. As irmãs do Sul aqui já entraram, Sérgio. Oi? As irmãs do Sul já entraram. Tá. Pode iniciar, então. Pronto. Aí aqui eu consegui desativar o som, já sabe, né? Quem esqueceu o microfone ligado, eu fecho aqui. Muito bem, tá bom. Irmãos, a minha vontade mesmo é de que Jesus volte logo, sabe? Esse é o meu desejo mesmo. Eu evitava dizer isso quando eu pensava nas pessoas que eu amo e que eu não tinha certeza da salvação deles, né? Na verdade, só quem tem certeza da própria salvação é você e aqueles que já estão buscando a salvação tem que continuar orando, porque o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor não virá, né, por decisão minha. Eu sei que Jesus está aguardando dada a ordem da palavra de Deus Pai para dizer, agora você vai. E Ele já sabe o dia e a hora. Mas nós precisamos apressar a vinda do Senhor, né? E o que nós estamos fazendo aqui, estudando a sua palavra, compreendendo melhor e praticando essa palavra, é uma das formas importantes para a gente apressar a vinda do Senhor. Hoje, no capítulo 7, né, no capítulo 7 de Eclesiastes, a gente vai falar, inclusive, a gente vai encontrar, inclusive, um sentido importante, né, de falar sobre o dia da morte. E tem muitos assuntos para hoje, né? Eu não sei se a gente vai conseguir passar do versículo 14, eu acho que não, mas vamos tentar. E eu ia dizendo que todas as vezes que eu vou para a cidade onde eu nasci, né, São Paulo, ou ainda vou para Juiz de Fora e fico vendo aquela multidão toda, ou quando desço ao Rio para comprar algumas coisas, visitar algumas pessoas, eu sempre fico muito incomodado com aquela multidão de pessoas e tentando entender, sabe, como será a volta de Jesus com tanta gente que eu não sei se serão salvos ou não, né? Isso sempre me incomodou muito. E ultimamente eu tenho orado bastante para compreender isso melhor. Impossível, né? Eu acho que algumas coisas, irmãos e irmãs, é impossível você chegar ao entendimento. Porque quando eu olho para essa multidão, milhares e milhares de pessoas, até porque eu moro numa cidade pequena, praticamente eu vejo as mesmas pessoas todos os dias. Provavelmente durante um mês eu vejo todos os habitantes da cidade onde eu moro. Aqui no centro, né, de Sapucaia, nós temos aproximadamente aí de 9 a 10 mil pessoas. Os distritos vizinhos têm um número parecido com esse. É uma cidade que tem um território muito grande, se eu não me engano é o terceiro ou quarto do estado do Rio de Janeiro, mas em população é muito pequenininho. Mas eu sou de uma metrópole, né? De uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, capital. E sempre me incomoda muito ver a multidão de pessoas.
E quando eu começo a lembrar de todos os meus parentes espalhados pelo estado de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, e, e às vezes me dá uma aflição, sabe, irmãos, no meu coração, e eu sofro com isso. E fico me perguntando por que eu não estou pregando mais, né? Por que eu não falo mais de Jesus para todo mundo? Por que eu não guardo um tempo para ficar panfletando na rua, pelo menos durante 1 hora? Por que eu não acordo mais cedo para panfletar no ponto de ônibus? Por que eu não entrego um panfleto para a pessoa do pedágio? Por que cada loja que eu entrar, seja para comprar um pão, ou comprar um chinelo, ou pagar uma conta, por que eu não levo mais panfleto para dar para todo mundo? Entende? Por que a gente não se reúne, não oferta mais para sustentar? Eu fico pensando um monte de por quê. E isso, irmãos, me dá uma angústia muito grande. Uma angústia muito grande. Me dá uma angústia muito grande quando eu estou aqui, eu escuto um irmão ou uma irmã falando das dificuldades na sua congregação, pessoas que têm dificuldade para entender a Bíblia, eu fico ansioso, eu queria estar lá para ajudar ela a entender melhor. Enfim, irmãos, eu quis começar hoje com essa reflexão, porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu acho que sim. E estudando, né, meditando no capítulo 7, não será muito o tema de hoje, né, mas vai ser lá para o finalzinho do capítulo 7, mas tem tanta coisa que a gente fica muito agoniado e eu meditando no capítulo 7, no capítulo 8, eu consegui ver, eu consegui entender que eu tenho que me preocupar comigo, num bom sentido, não de ser egoísta ou usar o meu ego além do que eu devo, mas eu tenho que me preparar para viver uma vida digna, que eu possa estar sendo exemplo para essa multidão toda. Eu posso estar sendo o exemplo para vocês aqui. Eu posso estar sendo um exemplo de motivação para os meus vizinhos, para os meus clientes aqui da cidade, para os meus filhos, principalmente. Então, eu tenho uma grande responsabilidade de Deus antes de qualquer outra pessoa. Eu tenho uma responsabilidade comigo. E, irmãos, essa é uma lição que Deus dá para a gente muito importante. Salva-te a ti mesmo, né? Você tem que trabalhar para a sua salvação, para que seja uma salvação suave, para que seja uma salvação vivenciada todos os dias com honestidade, com sinceridade no coração, deixando que Cristo dite as regras nas suas decisões, não é? Que você não complique a vida, que você viva a vida simples, e às vezes, irmãos, nós complicamos tudo mesmo. E vamos ser mais simples, apenas obedecer. Às vezes a gente quer ficar dando voltas, às vezes a gente gasta muito tempo para tomar uma decisão que ela já está clara diante de Deus, que você não deve fazer, ou outra que você deve fazer. E além disso, irmãos, deixa que Deus cuide de quem não está perto de nós. Vamos cuidar de quem está perto. Olha que ensinamento sábio de Jesus. Ame ao seu próximo. A palavra próximo, de proximidade, não é? De presença, esse é o nosso desafio. Esse mandamento, ele revela que a gente não tem que se preocupar com quem está longe, mais do que deveria. Nós temos que amar aquele que está perto, porque é este que está perto que nós precisamos estender a mão, né? É esse que está perto que nós precisamos estender a mão. O irmão Avaí fez uma pergunta na quarta-feira muito pertinente, e perguntando para onde você iria, para que cidade você iria para pregar o evangelho. E eu comentei naquele momento algo que eu já vinha pensando, estudando esse capítulo, que é para as pessoas da minha rua, aqueles que estão perto. Às vezes é a minha esposa, às vezes é o meu filho. Ontem eu tive a oportunidade de estudar aqui em casa com meu filho mais velho, o Natan, de 25 anos. Ele, graças, né, a misericórdia e a bondade de Deus, ele passou no concurso público aqui da nossa cidade, né? Nas 2 provas que ele prestou, ele passou.
E eu disse para o meu filho, né, Natan, mais do que nunca agora você precisa estudar a palavra de Deus, né? Porque você vai entrar numa nova jornada de trabalho na sua vida, né? E ele quer uma carreira que não é muito simples, não é muito fácil, né? Que lida com justiça, que lida com bandidos, com pessoas fora da lei, né? Polícia Federal e eu falei, mais do que nunca, então vamos começar, né? Não é esse concurso que ele passou agora, esse concurso é municipal, mas ele almeja outro e vem estudando para ele há muitos anos. E a gente falando, ele falou, não, pai, eu preciso muito disso, né? E cada vez que a gente assume uma responsabilidade, a gente tem que se apegar ainda mais à palavra de Deus. E eu tenho que amar o meu filho porque ele está perto, ele está aqui num quarto depois do meu, não é? E Deus sossegou meu coração, irmãos. Deus sossegou esse meu coração. Porque eu estava deixando isso tudo muito complicado. Eu tenho certeza absoluta que vocês, quando começaram a me ouvir aí há 5 minutos, né? Eu tenho certeza que vocês começaram a ficar com a cabeça cheia também, né? Quando a gente pensa na multidão, na cidade de São Paulo, em Nova York, naqueles que estão nos presídios, que estão nos hospitais. E às vezes a gente fica com isso tão cheio, se preocupando tanto com isso, que nos esquecemos daquele que está ali pertinho de nós. E por isso que é essencial nós nos lembrarmos disso, irmão. Ame aquele que está perto de você. Ame a Deus porque Ele está dentro de você. Acima de tudo, ame aquele que habita em você. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E saindo de você, desse seu relacionamento íntimo com Deus, se você conseguir enxergar alguém, esticar a mão e tocar em alguém, é esse que você tem que amar. E é isso que Jesus quer de nós. Se eu estiver dirigindo, aquele que estiver no carro comigo, se eu estiver no ônibus, aquele que está sentado perto de mim, se eu estiver no metrô, é aquele que está sentado perto de mim. Se eu estiver no pedágio, é a moça que está recebendo, ou o rapaz que está recebendo o meu dinheiro no pedágio. Se é o estacionamento. Então, amar não é quem não está perto. É servir, se comprometer. Isso é o amor para quem você pode tocar. E aí, irmãos, a gente vai sossegar um pouco mais. Não vamos viver com aquele compromisso com coisas que a gente não é capaz de fazer. O Senhor vai colocar um cristão que ele achou, que o adora em espírito e em verdade, perto das outras pessoas que estão perto delas. E hoje, através da internet, eu estou perto de vocês. Eu posso não tocar em vocês, mas vocês estão perto. E eu estou aqui para amar vocês e servirmos uns aos outros. Não é? Por causa disso, eu escolhi o tema, né, de Eclesiastes capítulo 7, extraído do último versículo desse capítulo, né? O versículo 20, deixa eu pegar aqui. O versículo 29. Só que eu vou ler ele na versão que eu não gosto muito, na verdade, né? Mas às vezes ajuda, tá certo? Que é a versão da linguagem de hoje. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Tudo que eu aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Deus nos fez simples e direitos, retos, íntegros, mas nós complicamos tudo. Na versão fácil de ler, diz assim, versículo 29. A outra coisa que eu aprendi. Deus fez boas as pessoas, mas o povo encontra 1000 formas de ser mal. Vou ler de novo. A outra coisa que eu aprendi. Deus fez as pessoas boas, mas o povo encontra 1000 formas de ser mal. Revista e atualizada. 29.
Eis que tão somente eu achei. Olha o que eu achei. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Essa é a raiz do capítulo 7. Né? Essa é a raiz do capítulo 7. Deus nos fez bons. Não esqueça, irmãos, que aquelas pessoas que dizem que uma pessoa já nasce ruim, essa é uma mentira. Aquelas pessoas que acham que aquela criança já tem uma índole má, isso é mentira. Deus não cria ninguém mal. Ele criou todos nós retos. Mas não esqueçamos que aquela criança já absorve informações no ventre da mãe. Aquela criança assim que nasce, ela tem a oportunidade de aprender e ser educada pela palavra de Deus. Aquela criança que nem sabe falar ainda, já precisa aprender a disciplina, já precisa aprender os horários, já precisa aprender o caminho certo que deve andar. E isso não é uma instrução que você leva para ir para a escola dominical, ou você leva ela para a igreja, ou leva para o culto e ela vai aprender lá. É o que muitas vezes nós fazemos quando mandamos nossos filhos para a escola. Aos professores que ensinem matemática, porque em casa eu não vou gastar meu tempo ensinando nada para o meu filho, não. Os professores é que tratam de ensinar essas coisas para eles. Tem pais até que jogam os filhos nas escolas e ainda cobram porque os filhos são mal educados. Educação, né, e ensinamento, conhecimento é escola, educação é em casa, né? Enfim, eu estou dizendo isso porque Deus nos fez bons, mas a vida, as escolhas, a distância de Deus, principalmente, nos faz entrarmos em cada roubada. E a gente termina se tornando pessoas tão complicadas. Às vezes, uma pessoa já falou uma coisa, já decretou uma... Às vezes nós somos pessoas que criam confusão o tempo todo. A gente tem uma tendência de complicar as coisas. Não é? E uma das formas mais sérias de se complicar a vida, baseado no contexto aqui, é quando nós não obedecemos. Quando nós estamos criando maneiras de complicar as coisas, criando argumentos para Deus, dando desculpas para Deus. É tão reto, tão simples, irmãos, saber o que é certo e o errado. Já está até intrínseco, né? Já está dentro de nós a capacidade ética e moral. Nós já sabemos, desde criança, independente do que nos ensinam ou não, o caminho certo. Nós já sabemos que falar palavrão é errado, já sabemos que perder a paciência é ruim, guardarmos ódio no coração, aceitarmos corrupção, não é? Darmos o nosso voto por um saco de cimento e por aí vai, não é? Ficarmos com um troco errado, tá certo? Falar mal da pessoa quando ela não está presente, na verdade a gente tem que falar mal de ninguém, nem na presença, muito menos nas costas, não é? A gente já sabe, já está em nós. O problema qual é? É falta de percepção. É você não se perceber. Você não se colocar num palco e se assistir. Você não se policiar. Mas nem vou entrar muito nesse assunto sobre autopercepção, que será o assunto a partir de amanhã, né, nos encontros às 7h30 da noite com o irmão Giovanni e com a igreja lá do Sul, né, congregação no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Zona Sul. Acho que é isso mesmo. A partir de 9h vamos falar sobre autoconhecimento, o grande ensinamento da palavra de Deus para a gente. Mas vamos ao texto, então. Na semana passada, eu preciso colocar somente um detalhezinho que nós estudamos no capítulo 6. Né? No capítulo 6, a gente falou muito da questão de riquezas, né? Aquela pessoa que... aquela atitude humana de querer mais e mais e mais e mais e nunca aproveitar a vida. Né? E isso foi uma coisa muito importante. Nós precisamos buscar o equilíbrio nisso. Faltou na semana passada o fechamento daquilo que nós conversamos. Até porque eu não preparei a aula antecipadamente, deixei para, junto com vocês, prepararmos a aula,
lemos, chegamos às conclusões juntos e foi excelente, pelo menos foi para mim. Peguei a gravação da aula passada, refiz o texto todo, peguei os comentários dos irmãos e consegui fechar todo o capítulo, né? Depois, eu vou estar gravando aí, mais para o final de semana agora, eu vou estar gravando a aula baseado em todo o ensinamento que eu tive de todos vocês. Mas eu só quero ressaltar uma coisa muito importante do texto da semana passada sobre riquezas, que precisamos manter o equilíbrio. Uma coisa é você ir tão loucamente atrás do mais, de esquecer aquilo que você tem e ser grato pelo que você tem. E é muito importante. Ele estava dizendo sobre os olhos, né, ficarem satisfeitos com o que vê. Não ficar sonhando com aquilo que não tem, né? Aí é que entra o equilíbrio. Mas o que ficou faltando na aula passada veio do irmão Giovanni, se ele me permite compartilhar com vocês, não é? Compartilhar com vocês uma posição do irmão Giovanni, um comentário. Foi muito particular, é claro, né? Ele preferiu não se manifestar, mas eu achei tão bonito e tão importante para fechar o assunto da semana passada sobre riquezas. O texto lá fala sobre o exagero, fala sobre ambição desenfreada. É a pessoa que não dorme porque quer mais, mais e mais e não está contente com o que tem. E aí o irmão Giovanni fez uma colocação particularmente que eu achei muito propícia trazer para todos vocês. Ficar satisfeito com o que tem, irmãos, não é deixar que se estrague, não é deixar que se corrompa, não é? Às vezes nós temos um carro, por exemplo, que se você deixar de um ano para o outro, ele tem uma desvalorização. Então, acho sábio e sensato que aquele carro que a gente tem, que o ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou 3 anos, você troque. Porque um carro, depois de 2 ou 3 anos, ele vai ficando com problemas de suspensão, ele vai se desgastando, né, na sua parte mecânica, tá certo? É um modelo que vai se desvalorizando, então seria muito bom que o irmão, por exemplo, ele trocasse de carro para ir mantendo o valor daquele bem que ele tem. E isso é o sensato. Porque às vezes, irmãos, a gente tem um bem que a gente precisa juntar mais dinheiro para comprar um depois que ele não vale mais nada. Não é verdade? São cadeiras que a gente não limpa, um tapete que a gente não lava, tá certo? Um carro que a gente não cuida, a casa que a gente deixa cair nos pedaços, cheio de infiltração. Isso não é preservar um bem, isso é destruí-lo e não valorizá-lo, tá certo? Isso é muito diferente, irmãos, do que você querer cada dia mais. Ah, não, meu carro hoje é de 100 mil, mas eu tô doidinho para um carro de 200 mil. Né? Ah, não, o carro já está me incomodando, agora eu quero um helicóptero. Claro que eu estou exagerando aqui, não é? Então, o capítulo passado falou sobre querer sempre ter mais e não aproveitar o que tem. Mas aproveitar o que tem que ser com sensatez. Tem que valorizar o que Deus colocou nas suas mãos como um bem precioso que te serve. Então, trocar o carro todo ano ou a cada vez, isso necessariamente não significa que há um exagero de ambição, mas pode significar, sim, uma grande sensatez, tá certo? Por não cuidar do meu carro quando eu deveria, andei a pé. Tá certo, irmão? Isso é jogar um bem fora. Que fique claro assim com relação à aula passada, tá bom? Obrigado, irmão Giovanni, porque essa ideia de sermos sensatos com o nosso dinheiro, de termos prosperidade, não é pecado. Não é isso que o texto disse, né? Que alguns podem interpretar, mas você me trouxe uma visão muito importante disso, irmão Giovanni, que é preservar o que temos e mantê-los com valor, tá? Isso é o que Jesus quer. O que Jesus não quer é a ambição desenfreada ou aquele que despreza o que tem. Porque já vi irmãos, talvez eu já tenha feito isso em algum momento na minha vida, irmãos que moram numa casa caindo aos pedaços, que tem dinheiro para comprar uma roupa nova, mas não tem dinheiro para comprar uma tinta para tirar aquela infiltração do quarto,
que vive com as roupas todas bagunçadas, que não organiza a sua casa. Isso também é feio. E a gente tem que se preocupar com isso. Isso não é vaidade. Aliás, tudo é vaidade. Mas isso não é desrespeito a Deus. Ao contrário, cuidar da casa, cuidar dos bens, manter tudo limpo, organizado, asseado, isso significa que nós somos cuidadores, bons mordomos dos bens que Deus nos deu, não é? Bom, eu vou fazer uma oração rápida e vou entrar logo em seguida nos 14 primeiros versículos do capítulo 7, tá? Só para a gente entrar no clima. Já que a gente está falando de Eclesiastes, né, já falamos até agora, nem sei, já tem quase 40 minutos aí que a gente está falando, mas é importante que a gente perceba essas verdades que Eclesiastes traz para nós, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que eu posso ver aqui agora, através do meu celular. E que esses irmãos estejam abertos, que eu esteja aberto, Pai, para absorver as tuas verdades práticas para a nossa vida. E nos ensina, Senhor bendito, a voltarmos a ser como o Senhor nos criou, como recém-nascidos, puros de coração, limpos, práticos, simples e objetivos em tudo que a gente fizer. Tira de nós todas as amarras, todas as coisas que tornam a nossa vida e a vida das pessoas que estão perto de nós tão complicado. Nos ajude, Senhor, a termos a alegria, a simplicidade, que a gente tome as atitudes corretas que o Senhor já coloca dentro de nós, pela criação que temos do Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós e pela Tua palavra que vem permeando, que vem cuidando dos nossos dias, como Jesus ensinou, né? Seguindo Jesus dia após dia, tomando a nossa cruz e seguindo a Ele com alegria e satisfação. Perdoe, Senhor, nossa complicação. Perdoe porque a gente às vezes quer complicar tantos assuntos, sabe? Que não edifica ninguém. Que a gente fale aquilo que for para edificação. Que a gente fale, que a gente faça aquilo que for para unir, construir com os nossos irmãos. Que a gente jamais se divida por nossas complicações. Porque sabemos que toda casa, toda igreja, toda família dividida, ela vai perecer. Mas nós fazemos parte de um reino que já é vitorioso. E muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi um grande exemplo de simplicidade. Do que o Senhor falava, do que o Senhor fazia e de como o Senhor conduzia aqueles que estavam perto de Ti. Que faça isso conosco também, Senhor. Queremos parecer mais com Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Vamos. Amém. 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 Alguém pode me dizer a hora, por favor? Para eu não ter que mexer na minha tela aqui. 8h38. 8h38? Irmão, Oi, pode falar. Quem quer falar? a Mary, que o irmão Severino, ele tinha levantado a mão um bom tempo, acho que o tadinho desistiu depois. Eu não vi aqui. Porque está no celular. Irmão Severino, quer falar alguma coisa? Para a gente entrar no capítulo 7? Não, irmão, eu ia comentar sobre o assunto que você levantou no começo, porque eu também penso exatamente que nem você. Uma vez que a gente chegou, eu e a Noemi, a gente sempre trabalho junto, a gente chega na Central do Brasil, aí junta 2, 3 trens de uma vez só, e o metrô, é muita gente. E eu fico pensando, igual você estava comentando, hoje é muita gente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê também que Jesus teve multidões que foi embora. Né? E é claro que a gente tem que se preocupar com o próximo. Mas também, muitos não querem. O próprio Jesus falou que é muito chamado e poucos escolhidos, né? Verdade, é verdade. E a gente prega, e as pessoas até parece que estão escutando, mas na prática mesmo, desaparece todo mundo, não vem mais. A gente faz reunião, chama para reunião de casais, chama os casais, diz que vai e não vão. Mas não vamos deixar isso atormentar a gente, né? Não podemos viver assim, né? Não podemos desanimar com isso, não. Temos que fazer o trabalho e ir em frente. É isso que eu quero dizer. Mas foi bom você levantar esse assunto, porque
Eu penso exatamente como você. Bom, irmão. A Anitta fica dizendo, não é possível que o inimigo ganhe de Jesus, não é possível, porque é muita gente. E são poucos. Pensar nisso, a gente enlouquece, né? Aí na MD parece que o inimigo está em vantagem. Tá, né? Muito bom, obrigado, Severino. Obrigado, irmão. Tá bom, meu filho. Vamos lá. Pode continuar. Fecha aí o seu microfone aí, porque esse povo aí fica vendendo as coisas no trem. Parece que a gente está ouvindo. Opa, sumiu aqui, peraí. Fechou? Oi? Fechou? Não, ainda não. Pode aqui. Pronto. Já fechei. Fechar o microfone, não. Ó, isso. Isso, agora já fechei. Vamos lá. Capítulo 7, irmãos, tem umas coisas muito interessantes aqui, né? A primeira é que ele já fecha com essa ideia que tudo que a gente lê no capítulo 7, ele vai fechar com a ideia de que a gente distorce demais. Então, isso é para nos alertarmos. Você enxergando ou não, você complica muitas coisas. Tudo que eu vou fazer hoje em dia, irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu me pergunto é, será que eu estou complicando? Com certeza estou complicando alguma coisa. Então, deixa eu ver se eu simplifico. Então, não espere ninguém te acusar, não, tá? E nunca se defenda, tá? Se acuse. Essa é uma boa acusação, tá? Eu não estou falando de você ficar com culpa arrastando depois que Jesus te perdoou, não. Eu estou falando que isso daqui é para você guardar. O irmão Luiz Fernando tem que ter certeza absoluta que alguma coisa que ele está fazendo está complicando. O irmão Giovanni tem que ter certeza de que alguma coisa que ele está fazendo na vida está complicando. Irmã Mary, não tenha dúvida. Hoje deve ter complicado muitas coisas na vida dela e na vida dos outros. Então, isso é nosso, irmãos. Não é natural, tá? Não é natural que a gente complique. Mas também não pode ser normal. Naturalmente, Deus nos fez retos e puros e simples. O que vem se tornando normal é a gente complicar. Então, já comece a fazer uma análise na sua vida se você não está complicando esse assunto. Se o seu filho, sua esposa, o seu marido, ou se alguém no trabalho está falando alguma coisa que está te deixando irritado, ou você está se posicionando, exigindo alguma coisa, pergunte se você não está complicando a história. Pergunte se você não está complicando a sua doença. Se você está reclamando porque está passando por aflição. Mas Jesus te avisou que ia passar por aflição, por que você está aí complicando tanto? Não é? Para que complicar um estudo bíblico? Se só o próprio Senhor Jesus foi tão simples que quem era complicado demais não entendia bolhufas do que Jesus estava falando. Tão simples que ele contava histórias de lavradores, de pescadores. Tão simples que Jesus usava elementos que as pessoas mais simples do nosso planeta, das profissões mais simples, usavam. Não é? E a gente precisa lembrar disso. O que eu compliquei agora? E, irmãos, eu quero compartilhar com vocês que eu duvido, a não ser o solteiro, eu duvido que você, nas conversas com seu esposo, com seu marido, com seus filhos, se vocês não complicam. Porque eu complico demais. Às vezes eu me toco e penso, gente, não tem... o pior é que a gente complica tanto que a gente tem medo de voltar atrás, pedir desculpa e começar de novo. A gente continua a enrolação e complicação. E como descomplicar, então? O capítulo 7 ele vai dar umas dicas importantes para a gente. Como? Porque ele usa muito a palavra. É melhor isso do que aquilo. É melhor isso do que aquilo. É melhor isso do que aquilo. Então ele fala muito. Essa comparação que o autor faz em Eclesiastes capítulo 7 pode nos ajudar muito. E você vai perceber comigo, irmãos, que aquilo que é melhor é muito diferente daquilo que geralmente a gente escolhe, não é? Eu estava observando agora há pouco as anotações do irmão Fernando, que mandou para mim e tudo, muitas anotações interessantes, coloquei algumas coisas aqui para acrescentar o que eu estou fazendo, né? Mas tem ali, né? E como é legal a gente parar para pensar nisso. Então, ele faz muitas comparações aqui, tá certo? Do versículo 1 até o versículo 4, aliás, do 1
até o versículo 11, ele trabalha muito nas comparações. A exemplo disso, ele vai falar que é melhor, né, uma pessoa que tem um nome limpo do que uma pessoa que anda perfumada. Porque a pessoa que anda perfumada, né, com bálsamo, ela está preocupada como ela vai atrair os outros, como ela vai se apresentar aos outros. E aí, aqui, a primeira lição que ele traz, você quer se apresentar para alguém? Chegue aquela pessoa com um nome limpo, com um bom caráter. Que o seu caráter seja o seu perfume, né? Talvez seja isso que o autor do Novo Testamento diz, né? Que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, né? Nosso caráter. Então, tem muitas comparações. Por exemplo, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. E aí a gente entra em crise quando começa a pensar nisso, né? Porque ele fala bastante sobre isso. Mas vamos, por enquanto, ficar só nas comparações. Então, perceba no capítulo 7 que do versículo 1 a 11 tem muitas comparações. Tá? É melhor a casa em luto do que uma casa com festa. É melhor uma pessoa triste do que uma pessoa alegre demais. E ele vai fazendo várias comparações aqui. Mas lembre-se, irmãos, o que é melhor? O que nos torna melhor? Né? Então, a gente tem que se perguntar, o que me torna melhor, então, é que me leve aonde Deus quer que eu esteja. Tá certo? E onde Deus quer que eu esteja? Deus quer que eu leve a vida a sério. Essa é a essência do capítulo 7. Deus quer que eu leve a minha vida a sério. Tá certo? Então, isso é muito importante. Por isso que ele compara que quando nós estamos numa casa em luto, num velório, tá todo mundo sério. E tem muita gente ali que está refletindo sobre a vida. Você olha para aquele corpo gelado no caixão, que é só um corpo duro, frio, sem expressão, sem cor, e você começa a pensar, gente, eu vou chegar lá um dia, eu tenho que tomar mais cuidado como eu estou vivendo. Quantas reflexões a gente não faz no momento de um velório, não é? Então, ele não está dizendo que é gostoso estar no velório, não, mas aquela seriedade que se tem no velório, porque você está pensando sobre sua vida, você deve levar para o momento, para os outros momentos, as outras áreas e para as outras situações da vida. Por que isso? Porque às vezes a gente brinca com a vida. Às vezes a gente vive levando na brincadeira coisas tão sérias. Ah, é só uma mentirinha. Ai, que filme legal. Não é só um filme, né? Ah, olha só, eu tô aqui me divertindo, né? Não dá tempo de procurar os irmãos, não. Né? Então, a gente não leva a vida séria. E a gente tem que levar as coisas a sério. Ser sério não significa que você não vai rir. Até porque o fruto do Espírito, né, que faz parte do Espírito, é alegria, tá certo? Benignidade, bondade, tá certo? A gente tem que ter ânimo. Agora, nós não podemos nos esquecer que eu posso estar alegre sem perder a minha seriedade. Alegre com aquilo que tem que ser alegre. Não ficar dando risada de coisas que estão me levando para o inferno ou estão desagradando o nosso Senhor, nosso Deus. E ele fala sobre isso do versículo 1 até o 11, tá certo? Então, não vamos nos esquecer que essa é outra essência muito importante do capítulo 7. E bem rapidinho, acho que tem alguém que levantou a mão aí, não sei quem é, Tassiana, acho que é isso, né? Quer falar, Tassiana, por favor, para a gente continuar. Não, irmão, não levantei, não. Foi sem querer, eu acho. Foi sem querer? Tava se preguiçando, né? Tá bom, Tassiana. Então, posso continuar? Sim. Então, tá bom. Mas já que você levantou a mão sem querer, eu vou te fazer uma pergunta sem querer também. O que você está achando do que a gente está conversando até agora e desse capítulo, dessa introdução do capítulo 7 de Eclesiastes? Diz aí pra gente. Ai, meu Deus. Eu tô achando interessante. É bem interessante, né? E é uma realidade também, porque... como é que se diz? Eu não sei explicar, não. O que você achou mais interessante de tudo que foi dito até agora? De tudo que foi dito? Sim. Eu achei no que eu achei interessante é... Não, a verdade que eu achei mais interessante tudo, né? Não dá para tirar nada, né?
Não dá para quê? Não dá para tirar nada, né? Tudo foi interessante. A palavra de Sim, Deus é assim mesmo, né? sim, tá. Eu acho tudo interessante. É um aprendizado, né, para a gente refletir realmente na nossa vida, né? Como é que a gente tá lidando assim com a palavra. E vendo as coisas também, né? Prestar atenção nessa parte que você falou de, às vezes a gente assiste uma coisa e acha que é uma coisa boa e não é, né? É uma mentira, que para Deus não existe uma mentirinha, né? Verdade. É tudo mentira. Então, isso aí é muito importante, que às vezes a gente se pega até fazendo isso. É verdade. Inclusive, uma irmã ligou para mim, uma irmã não, ela não é evangélica, e ela, querendo que eu falou para mim que queria perguntar se podia dar o meu contato para uma mulher que ela ia ligar para fazer, tipo, que em uma entrevista. Sim. É que a gente ganha R$ 120 nessa entrevista. Aí ela disse, aí você diz que mora aqui em São José há 10 anos. Vê, eu nem moro há 10 anos aqui, só vou fazer 2 anos. Aí eu disse a ela, não precisa não, Adriana, dá o meu contato, não. Porque aí só que eu não expliquei, eu falei porque eu não expliquei para ela o porquê eu não queria dar o contato, né? Mas eu não ia mentir. Chegar lá, mentir, para quê? Vai ganhar R$ 120 ou não? Sim. Aí eu só não expliquei, eu falei nisso aí, entendeu? Era para ter Entendi. explicado. Podemos dizer que você complicou tudo. É isso. Eu sou muito. Eu não sei explicar muito bem, aí eu prefiro ficar quietinha. Não, mas foi ótimo. Você tá vendo? Eu espero que mais irmãos e irmãs levantem a mão sem querer, tá? Porque aí eu pego isso, tá bom? Obrigado, viu? Patrícia levantou. Desculpa, obrigada. Quem levantou a mão sem querer foi a Patrícia? Não, não foi sem querer. Eu quero falar mesmo. Então tá bom, fala, Patrícia. Em muito... Agora eu não faço tanto, mas porque eu tô me sentindo melhor, né? Mais consciente da minha vida cristã, mas em muitos momentos eu lia o livro de Eclesiastes quando meu pensamento ia muito para o mundo. E aí eu voltava para o livro, eu lia todo o livro, me dava mais paz, mais serenidade para o meu momento atual. Só que esse capítulo 7, o versículo 2, no meu momento agora, eu estou me sentindo feliz, porque eu estou mais próxima de Cristo, de Deus, dos irmãos, enfim. E eu consegui um bom trabalho que eu queria, eu consegui. E aí chega nesse capítulo, e aí eu fico pensando, será que eu posso... Será que é errado eu estar me sentindo feliz agora, mesmo estando perto de Deus? Porque aqui diz que é melhor uma casa onde há luto do que uma casa em festa. E daí eu parei para pensar, não, talvez isso seja porque as pessoas, muitas vezes, quando está tudo muito bem na sua vida, acaba deixando Deus de lado. Eu interpretei assim, eu não sei se é isso mesmo. Perfeito, Patrícia, é isso mesmo. É que a alegria seja séria, levando em consideração Deus, não é alegria desenfreada, não é alegria porque você mentiu ou porque você está conquistando tudo por seu próprio esforço. Não, você está certíssima, tem que estar alegre sim, né? Agora, sem perder a seriedade. Não é verdade? Tem gente que está trabalhando e esquece de ofertar, tem gente que está trabalhando e esquece de agradecer a Deus. É esse tipo de alegria sem considerar Deus. Na verdade, todo Eclesiastes fala disso, né, Patrícia? Por isso que ele termina no capítulo 12, dizendo, a suma de tudo teme a Deus e guarda seus mandamentos. Né? Mas que bom que você compartilhou isso com a gente, é muito importante. Então, sinta-se muito alegre, né? Eu costumo dizer que felicidade não tem nada a ver com emoção ou sentimento. Felicidade está no ser. Se você sabe que é humilde de espírito, pacificadora, você tem que saber que é feliz. Agora, as emoções como alegria, contentamento, realização, para nós sim, principalmente porque eu sei que esta empresa tem uma excelente funcionária, uma funcionária cristã. Mas leve isso sempre a sério. Nunca permita que a gente esteja tão contente que a gente se esqueça de ser sério e considere que Deus está presente, viu? Mas nós vamos falar mais sobre isso. Obrigado, viu, Patrícia? Então vamos continuar. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo de 1 a 4 e vamos trazer as lições que... José Augusto com a mão levantada. Quem? José Augusto.
Zé Augusto, tá. Agora eu vou deixar só o irmão Zé Augusto, depois eu tenho que ler o versículo 1 a 4, senão a gente não consegue, tá bom? Vamos lá, Zé Augusto. Se você desejar, Sérgio, eu espero terminar, né? Se Mas todos tá não anotado ficarem. aí, eu não quero perder seu comentário, não. É isso aí. Vai lá, irmão, manda ver. Ah, tá bom. É porque também os irmãos, às vezes, têm um horário programado, né? Olha, Sérgio, foi maravilhosíssimo todas essas coisas. E desde minha mente persistiu numa passagem de Eclesiastes que eu trago há muito tempo e constante, né? Na minha vida, também na vida cristã. Foi maravilhoso você dizer por que não pregamos todo o tempo. Principalmente na indicação que a gente deve amar todos que estão próximos a nós. Então, porque é tão prático e imediato. É o lógico da nossa vida comum do dia a dia. No que devemos nos relacionar com as pessoas, estamos ali num relacionamento de amor, Sim. né? Então, tem uma passagem, inclusive, que colabora com isso, e lá em Provérbio, quando diz assim, quando você estiver na adversidade, não vá ao seu irmão, vá ao seu vizinho, antes o vizinho perto do que o irmão longe. Então, isso nos surpreende, porque às vezes a gente pensa com quem a gente deve conviver, somente com os irmãos da igreja? Não, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quem é o meu maior amigo, então, em determinado momento? Meu vizinho. Sim. O irmão está longe. Verdade. E se eu estou no trabalho? Os colegas do trabalho. E eu devo declarar isso a eles, inclusive, para que eles vá amadurecendo isso. Sim, se eu estou numa viagem, quem são os meus amigos? Aqueles que estão no ônibus comigo. Sim. Então, às vezes, muitos dizem assim, no mundo não tem amigo, porque você não pode levar um amigo em sua casa e não pode dar a senha do banco, não pode deixar com sua esposa, e só tem amigo só para isso? Então, existe amigo para centenas de milhões de coisas, circunstancial na proporção em que a gente puder se relacionar. É verdade. Não existe esse ditado, não somos amigos. E muito com isso, a preocupação de pregarmos, eu penso que vem da instrução da própria igreja. A igreja não nos instrui sair para pregar. É sempre pregando dentro de uma casa ou prédio. Então, isso nos deixa condicionado assim. Todo tempo desejamos mesmo também a igreja instrui a pregar onde quer que seja, mas principalmente ali no prédio. E a gente se consome com isso e com tantas outras coisas. Então, dentro dessa ideia que você falou, eu tenho tido um equilíbrio, mesmo antes de entrar na igreja, porque eu conhecia um pouco a palavra, e guardei essa passagem de Eclesiastes, onde diz assim, Eclesiastes capítulo 7, do versículo 15 em diante, diz assim, nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. O justo que morreu apesar da sua justiça. E um homem mau. Ô, irmão, sem querer te interromper, hoje a gente vai ficar só até o versículo 14. Se você ler o versículo 15, aí do 15 em diante, você vai adiantar algumas coisas que precisam ser explicadas antes. Você pode guardar essa leitura aí e você concluir depois? Pronto. Pode então, era só isso mesmo que falava de um equilíbrio do que você falou antes. Porque se eu equilíbrio... porque antes de falar do equilíbrio, nós precisamos falar muito antes sobre essa questão toda da seriedade que devemos ter, que nós encontramos muitas vezes nos ambientes que trazem a reflexão de que essa vida é curta, não é? Que traz... Deus, irmão. Sem desviar desse assunto. Isso, segura isso aí, que é muito importante você vai falar, porque é a parte essencial. Talvez a gente não consiga hoje, porque vamos até o versículo 14. Mas a semana que vem, eu vou deixar que você comece a fazer essa introdução com o versículo 15 em diante, para você vai ler e vai dizer suas considerações, tá bom? Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vou ler o versículo de 1 a 4. Olha que interessante. Vamos lá. Obrigado, Zé Antônio. Vamos lá. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, né? O unguento é um perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Lembrando, irmãos, que isso é linguagem de sabedoria. É profundo, refletido, rebuscado, analisado, né? Então, nós precisamos buscar sabedoria também no conhecimento, irmãos. Não adianta você pedir sabedoria a Deus, tá certo? Se você não está disposto a se aprofundar na sabedoria de Deus. Mas vamos lá. Então, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Versículo 2.
Melhor é a casa, ele continua o assunto, onde existe luto, do que ir à casa onde existe um banquete, pois aquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Ele não está falando contra a alegria, não está falando contra a diversão, mas ele está dizendo que as pessoas se perdem na alegria, se perdem na diversão. As pessoas parecem que vivem brincando com tudo na vida. Vivem como se a vida fosse uma brincadeira. É um motoqueiro ou um motociclista que anda sem capacete, andando a 400 km por hora. É uma pessoa que dirige insensatamente. É uma pessoa que está dirigindo e fica buzinando, reclamando do motorista que está do lado. Entende? Então, essa alegria, essa festa, esse jeito de viver, sem considerar que nós vamos nos apresentar diante de Deus, é que está errado. Por isso que ele usa nesses 4 versículos essas questões que são muito importantes. Todos chegaremos diante de Deus, considere isso. O que você está fazendo, tá certo? Está considerando Deus? A vida que você está vivendo, se você está preparado para se encontrar com Deus, porque pode ser a qualquer minuto. Essa é uma reflexão importante, mas outra que ele traz aqui para nós é isso. Melhor é quando você está consciente e levando Deus a sério. É isso que ele quer dizer. Melhor é quando você está consciente e levando Deus a sério do que você viver uma vida que desconsidera Deus. Na música, na festa, na comida, na bebida, em todas as coisas. Então, podemos traduzir esses 4 versículos assim. Você fica melhor quando você está levando Deus a sério. Até na hora de rir, de brincar, você está com a brincadeira pura. Então, o melhor de nós é quando nós estamos levando Deus a sério em tudo que nós fizermos. Né? Fica esse pedaço aí. Versículos 5 e 6, eu chamo de não ache engraçado o que te destrói. Não ache graça em coisas que te afastam da fé. Não ache engraçado uma conversa que te desvia da palavra de Deus. Não ache graça nas atuações ou nas ações que tiram sua santidade. Versículos 5 e 6. Diz assim, eu vou ler numa outra linguagem, tá? Vou ler aqui na linguagem, na versão fácil de ler. Capítulo 7, versículos 5 e 6. É melhor você ser criticado por um sábio do que você ser louvado, né, elogiado por alguém que não tem entendimento nenhum. 6. O riso dos tolos é como queimar os espinhos numa fogueira que fica estalando. Pá, 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 bem alto, né? Aquele estrondo todo. E isso também não faz sentido. Vou ler de novo. O riso dos tolos é isso. É agressivo. É como se fosse um estalar. Não é nada pensado. Não é um riso na pureza. Não é o achar graça na pureza de uma criança, de um comentário. Tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Então, não ache engraçado. Tá certo? É melhor você ser repreendido. Ele está indo nos exageros aqui. É melhor você ser repreendido por um sábio, ficar sem graça, porque você cometeu um erro, do que simplesmente você estar cantando alguma coisa que desvia você totalmente de Deus. Não é? Porque muitas vezes na alegria, no cântico, naquilo, a gente nem pensa o que está fazendo. Então, mais uma vez, ele não está dizendo para você deixar de se alegrar, deixar de festejar. Mas ele está dizendo, se é para você estar melhor e consciente da presença de Deus, então se você quer achar graça, quer achar bonito, é aquela mesma história de Filipenses 4:4, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, tá certo? E aí ele vai dizendo que o suborno acaba com o teu caráter daqui a pouquinho. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque as coisas que você faz mexem com o teu interior, te contamina por dentro. Olha só o que ele diz no versículo 7 e 9 agora, o que eu chamo de que
O pior dano que o ser humano pode sofrer é aquele que acontece dentro de você. Não é um acidente aleijado. O pior dano que o ser humano pode sofrer é o dano do caráter. E se você se envolve em algumas coisas, é o seu caráter que será danificado. Não pense que você vai fazer uma coisa errada, que aquilo não vai mexer com o teu caráter. E pode chegar até o ponto em que você já não percebe mais que está sendo mau caráter. A injustiça, o suborno, a mentira, a traição ou qualquer coisa, não pense que isso não vai transformar você. Não pense que o seu bom caráter vai durar e vai resistir a tudo nessa vida. Não resiste não, irmão. Não resiste não. Se você não cuidar do seu caráter e do dano que ele pode sofrer, você pode se tornar um mau caráter. E nem percebe. Vai estar enganando os outros sem perceber. Tá certo? Olha o que ele diz agora, versículos 7 e 9. Do capítulo 7. Vamos lá. Até um homem sábio se esquecerá de sua sabedoria, se alguém lhe pagar um bom suborno. Olha só, até um homem sábio vai esquecer da própria sabedoria quando ele receber um bom suborno. Esse dinheiro irá corromper o seu entendimento. É melhor acabar alguma coisa do que começá-la. É melhor ser gentil e paciente do que ser orgulhoso e ansioso. Ele está falando das coisas que tornam você aceitar suborno. O orgulho, a ansiedade, as coisas fáceis. Olha o que ele vai dizer agora no 9. Não se irrite com facilidade, porque irritar-se é tolice. Não é inteligente você ficar se perguntando, os dias do meu passado são melhor do que esse. Por que ele relaciona, então, é melhor terminar do que começar? Porque ele está falando para você tomar muito cuidado com as consequências. Antes de fazer qualquer coisa, pense nas consequências. E qual é a consequência que ele se preocupa aqui? É a consequência do caráter. Uma mentirinha, não pense que vai fazer você se sentir mal. Ele vai fazer uma coisa pior do que você. Porque o corpo tem reações emocionais. Tá certo? Agora, o seu espírito não tem reação emocional. O seu espírito, ele é baseado em verdade. Você alimenta a sua alma com emoções. Você alimenta o seu corpo com sensações. Mas o seu espírito se alimenta com o quê? Com verdade. O seu espírito, ele não sente. Ele se torna. Ser contaminado por um suborno, por coisas injustas desse mundo, por pecado nesse mundo, vai afetar o seu caráter. Essa é a grande desgraça humana, a grande desgraça, do pecado. É contaminar o seu espírito. Você pode trazer uma consequência física de uma doença sexualmente transmitida. Por não beber água, seus rins vão ser danificados. Comer comida gordurosa demais, não viver uma vida sedentária, seu coração vai sofrer. Mas isso daí o Senhor perdoa e daqui a pouquinho você vai receber um corpo novo. Agora, o que vai curar um caráter contaminado? Então, aqui ele está falando das consequências que afetam o seu caráter. Por isso que eu queria finalizar daqui a pouquinho no versículo 14, porque essa consequência que ele está falando aqui tem a ver com caráter. É como você sofre o dano espiritual. E o que é... Por isso que às vezes a gente quer corrigir um irmão que ele não entende o que a gente está falando, porque já houve um dano no espírito daquele irmão. Né? Quando o irmão não quer se arrepender, porque já houve um dano no espírito dele, o espírito dele já não sente mais que aquilo está errado. É um dano. Porque caráter é a sua intenção das coisas. E aí ele acha que, não, mas a intenção foi boa, eu fiz alguma coisa errada, mas a minha intenção foi boa, e aí é um desvio de caráter. Caráter está por dentro. Por isso que o Senhor Jesus diz que felicidade está no caráter. Eu sou feliz porque eu sou humilde de espírito, porque eu sou manso, porque eu sou misericordioso, porque eu sou pacificador. Então, este ser é caráter. Se você tem um caráter puro,
um espírito limpo, humilde, então você não tem dano. E, irmãos, vamos nos preocupar com o dano que o nosso espírito tem no pecado e nas coisas que Deus desaprova. E não vejo coisa mais importante aqui do que esta preocupação. Tá certo? E nós corrompemos o nosso espírito. E o momento que é possível que você perceba os danos espirituais que você está sofrendo é quando você sabe que vai se encontrar com Deus. E é nos velórios que você vê isso. É na hora de ver um corpo morto no chão é que você tem a oportunidade de olhar para você e falar, nossa, meu espírito está cheio de dano, porque eu não tinha prestado atenção nisso, mas eu posso ter um fim e essa vida eu vou me encontrar com Deus. E considerem isso, irmãos. E eu quero finalizar somente lendo o versículo de 10 a 14 para a gente fechar essa ideia hoje, tá bom, irmãos? Diz assim, vou ler aqui numa outra linguagem, só para ajudar todo mundo. Agora eu vou para a linguagem de hoje. 10 a 14. Aqui. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Porque essa pergunta é burra. Não faz sentido. 11. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom quanto receber uma herança. É um tesouro. Você não merece. Você ganhou de Deus. E por isso que tem valor, porque não vem de você a sabedoria, vem de Deus. Por isso que ela é comparada aqui com uma herança. 12. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria sobre o dinheiro é que a sabedoria mantém a nossa vida e o dinheiro vai tirar a sua vida. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Ou seja, Deus é quem muda as coisas. Você não vai mudar o mundo, mas você tem que obedecer a Deus. A gente já viu isso no capítulo anterior. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. Também fique contente, né? E que é Deus quem manda tanto a felicidade, né, os momentos bons, quanto as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, fiquem atentos. Viva a vida com seriedade. Ame aquele que você consegue encostar a mão nele, ou aquele que está te vendo e ouvindo agora. E não vamos nos esquecer, irmãos, não contamine o seu espírito. Não sofra este dano, porque existe dano sim. Esse corpo você percebe porque sofre um arranhão, você leva pontos, fica cicatriz, tá certo? Um câncer diminui toda a imunidade de uma pessoa, tá certo? As doenças que dá dor, mas não se engane, o espírito não vai sentir dor. O espírito não vai doer, não vai sofrer. O espírito vai se transformar. E se transformar porque é errado, aí sim é perda total. Bom, vamos com seriedade nos alegrarmos porque o Senhor nos trouxe essa mensagem através do capítulo 7 de Eclesiastes. Que Deus seja louvado e que a gente seja muito próspero em tudo que fizemos na nossa vida. Eu vou fazer uma oração, tá bom? E vou abrir para os comentários. E entregue para o Edivaldo aí conduzindo os comentários, tá? Senhor amado, obrigado. Muito obrigado pelos irmãos. Porque isso aqui que acontece, Senhor, nos motiva a fazer coisas certas. E limpa o nosso espírito, Senhor bendito. Cuida de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.